espanque novamente com esse porta-retrato. E dizem que o Sr. Flanders ainda desconhece totalmente o ponto Kama Sutra. A cidade inteira riu de mim pelas costas. A família Flanders se mudou. Vocês riram de nós pela última Diddle vez. Diddle vez? No episódio de hoje, Homer, após descobrir que as enteadas de Ned estão fazendo coisas quentes no quarto alugado, acaba espalhando a notícia para toda Springfield, deixando Ned como a vergonha da cidade. Ned fica enfurecido e vai embora. Homer se arrepende do que fez e sai atrás de Ned, tentando se reconciliar e pedir perdão. O rádio avisa que já chegou a hora do café da tarde junto daquela apresentadora famosa. Lisa dá risada e comenta que é exatamente por isso que ela ama os domingos à tarde. A apresentadora explica que naquele programa eles vão falar sobre um estilo raro de tocar banjo peruano que está desaparecendo junto com o último músico que ainda toca desse jeito. O outro apresentador diz que sinceramente acha aquele tipo de banjo horrível. O músico fica chateado e vai embora. Logo depois, a apresentadora começa a falar sobre a superlotação nas prisões de Springfield. Homer chega dizendo que sabe exatamente como resolver aquilo. Ele faz uma mímica de execução e sai andando. A apresentadora então anuncia o sorteio de ingressos para um filme da diretora Mladziov. Lisa arregala os olhos e comenta que os filmes dela são extremamente líricos e que precisa ligar rápido para conseguir os ingressos. Lisa telefona imediatamente e a apresentadora até estranha alguém realmente ter ligado. Ganhadora da cobiçada taça de ouro do Festival de Cinema da Romênia. Oh, minha nossa, tem alguém... Um tempo depois, Homer e Marge estão sentados no sofá, conversando. Marge termina um pano e comenta que ficou muito bonito. Lisa chega correndo contando que ganhou 4 ingressos para o cinema e o filme começa em meia hora. Homer se anima e fala que jamais recusaria qualquer coisa grátis. Marge lembra que eles não podem sair porque Maggie está sem babá. Homer responde que a televisão pode tomar conta dela perfeitamente. Ele coloca um programa cheio de ataques de tubarão, deixando Maggie assustada. Marge diz que um tubarão na TV definitivamente não é uma babá. Homer troca para um filme de terror e Maggie fica ainda mais apavorada. Marge manda Homer parar com aquilo. Um tubarão na TV não é babá. Então que tal esse cara aí? Pouco depois, Homer invade a casa de Ned e vai direto para o banheiro. Ned pergunta se Homer entrou ali só para assistir ele passando shampoo. Homer pede silêncio e explica que precisa de um favor. Ele pergunta se Ned pode cuidar da Maggie por algumas horas. Ned se desculpa dizendo que prometeu rebobinar fitas para pessoas carentes. Homer pergunta se a Bíblia dele não dizia para ajudar os vizinhos e questiona se Ned não ama mais ele. Ned acaba cedendo e aceita cuidar de Maggie. Homer agradece enquanto Ned levanta da banheira para pegar a bebê. Homer estranha e pergunta por que Ned está de sunga dentro da banheira. Ned explica que usa aquilo para evitar olhar para suas partes pecadoras. Homer diz que aquilo faz sentido demais e afirma que vai aderir ao hábito. A cena muda para o cinema, onde a família inteira chega para assistir ao filme. Bart reclama que aquele cinema não tem videogame, só jornais grátis extremamente esquisitos. Bart pergunta para Marge qual é sua verdadeira identidade. Marge responde que ele pode ser o que quiser na vida. Bart comemora, dizendo que então será um sapato gigante. Mas eu sou sapatão ou afeminado? Meu querido, você pode ser o que quiser. Já sentados na sala, Homer começa a reclamar do lugar. Ele diz que a tela é minúscula e ainda tem alguém atrás dele comendo maçã. A pessoa oferece um pedaço para Homer, que aceita e começa a comer também. O filme começa, mas Marge pergunta que idioma estranho é aquele. Lisa explica que é albanês e que colocaram legendas justamente para as pessoas conseguirem entender. Bart reclama, dizendo que não quer ler no fim de semana. Homer se irrita e resolve ir embora. Só que ele tenta levantar e percebe que ficou preso. Homer diz que está entalado e culpa totalmente o pedaço de maçã. Enquanto isso, Ned ajuda Maggie a dar seus primeiros passinhos.
Meg vai brincar com alguns brinquedos, mas Ned impede, explicando que aquilo faz parte de uma coleção especial. Ned pergunta se Meg gostou dos brinquedos. Depois, mostra outra coleção ainda maior e comenta que possui mais 300 iguais. Ele abre a cortina do cômodo e percebe que tudo está destruído. Quando olha para baixo, encontra um bilhete de Homer pedindo desculpas. Venha, vou lhe mostrar os outros 300. Como aconteceu isso? Culpa minha, Homer. A cena volta ao cinema e Lisa comenta que ficou muito tocada pelos camponeses que precisaram beber as próprias lágrimas. Bart diz que estava tão entediado que cortou o rabo de cavalo da pessoa sentada na frente. Ele começa a imitar a pessoa, dizendo que ela está quase formada para ganhar um salário miserável. Marge manda Bart parar de zoar estudantes universitários, dizendo que eles já sofrem o suficiente. De volta à casa de Ned, os filhos dele estão brincando de última ceia. Ned interrompe a brincadeira, dizendo que já está na hora de dormir. Os meninos levantam felizes e vão para os quartos. Marge aparece e oferece um dinheiro para Ned. Ned ri e diz que não pode aceitar aquilo. Ele explica que a loja para canhotos anda indo mal depois que uma grande corporação de canhotos chegou à cidade, mas mesmo assim não quer receber dinheiro. Marge comenta que Ned tem uma casa enorme e talvez pudesse alugar um quarto para ganhar renda. Ned acha a ideia ótima e comenta que pode virar senhorio. Você precisa de dinheiro porque não aluga um quarto? Pode ser legal ser senhorio. Oi, locador. Só existe um senhor. Algum tempo depois, Ned recebe candidatos interessados no quarto. Nelson aparece dizendo que precisa de um lugar para ficar até a mãe voltar do trabalho. Ned explica que o quarto só pode ser alugado para maiores de idade. Nelson responde que já tem 18 anos e mostra uma carteira de motorista. Ned percebe que aquela carteira é dele mesmo. Nelson pega o documento de volta e sai correndo. Outras pessoas aparecem, mas Ned recusa todas. De repente, duas garotas chegam na porta. Uma delas explica que procuram um quarto enquanto fazem faculdade. Ela conta que antes dividiam um dormitório misto, mas um dia viu garotos andando de roupão e ficou traumatizada. Ned diz que entende perfeitamente, porque ele também já viu homens de roupão, e aquilo é assustador. Ned dá boas-vindas às garotas e diz que elas podem ficar ali pelo tempo que quiserem. As garotas perguntam se aquilo realmente é um sim. Ned confirma. As duas comemoram felizes. Ned mostra o quarto dizendo que ali elas poderão dormir e estudar bastante para as provas. Assim que entram, uma das garotas pega uma câmera, posiciona na estante e faz pose sensual para ela. A cena muda para Bart Milhouse mexendo no computador. Bart comenta que cansou de atacar pessoas na internet. De repente, surge um pop-up anunciando uma festa quente do pijama. Milhouse pergunta o que é aquilo e pede para Bart clicar. Bart abre o site e vê as duas garotas brincando de guerra de travesseiros. Bart percebe na hora que aquilo é um site adulto. Milhouse comenta que aquilo não faz sentido, porque ninguém iria querer assistir duas garotas juntas. Nesse momento, alguém bate na porta das meninas. Elas rapidamente vestem roupas e fingem que estavam estudando. Ned entra carregando café e dizendo que trouxe cappuccinos para as futuras médicas. Bart e Milhouse ficam em choque e gritam o nome de Ned. Pode entrar. Trouxe cappuccinos quentinhos para as futuras médicas do Ned. Flanders! Ned comenta que achou estranho ter ouvido alguém chamando por ele. Bart grita que ele não ouviu absolutamente nada. Ned ri, dizendo que agora entendeu tudo. Um pouco depois, Bart e Milhouse continuam vendo o conteúdo e caindo na risada. Homer aparece querendo saber o motivo de tanta graça. Quando vê o que está passando no computador, ele aperta Bart perguntando como um garoto daquela idade já consegue ter libido. Bart aponta para a tela dizendo que existe alguém muito especial ali. Homer olha melhor e percebe quem é. Milhouse explica que Ned não faz ideia do que está acontecendo. Homer comemora dizendo que mal pode esperar para espalhar aquilo por Springfield inteira e que finalmente vai se sentir importante sem precisar beber. Ele
Ninguém sabe o que está acontecendo. Espera só até eu contar pra todo mundo. Eu vou me sentir tão importante sem beber. Homer sai de casa e vai direto ao mercado. Lá ele mostra o vídeo ao dono da loja, dizendo que a melhor parte é que Ned continua completamente inocente. Apu comenta que aquilo é triste, porque Ned não sabe o que realmente acontece dentro da própria casa. Moe aparece dizendo que nada supera uma boa revista adulta. Então ele olha para o computador e fica impressionado. Homer repete que Ned não faz ideia do que está rolando. A cena muda para a igreja. Ned entra e todos começam a encarar ele. Um dos fiéis pergunta como vão as duas hóspedes da casa dele. Ned responde feliz que elas estão indo muito bem nos estudos. Outro fiel comenta que elas eram exatamente o que o notebook dele precisava. Ned não entende nada e acha estranho todo mundo rir. Mais tarde, Homer e Bart continuam assistindo ao site. Homer comenta que precisa muito ir ao banheiro, mas não quer parar de assistir. Então pede uma garrafa emprestada para Bart. Bart ri, dizendo que já viu Homer acertar a privada daquele quarto. Nesse instante, Marge entra perguntando o que os dois estão fazendo. Homer e Bart se desesperam. Eu tenho que urinar urgente, mas não posso deixar de ver. Pega uma garrafa aí. Qual é, pai? Eu já te vi acertar o vaso daqui. O que estão fazendo? Homer inventa que eles estavam vendo fotos recentes da Marge. Marge chega mais perto, fica horrorizada e manda Bart olhar pela janela. Bart responde tranquilamente que consegue fazer isso sem dificuldade. Marge olha para a casa de Ned e diz que não consegue acreditar naquilo. Ela pergunta como Ned permite uma coisa dessas. Homer responde que é simples, Ned nem sabe do que está acontecendo. Marge fica furiosa, puxa Homer pela orelha e o arrasta até a casa de Ned. Marge diz para Ned que Homer precisa confessar algo importante. Homer cria coragem e explica toda a situação. Ned fica revoltado e grita com as garotas, dizendo que elas usaram a inocência dele para encher a internet de conteúdo quente. Ele manda as duas saírem imediatamente da casa. Ned sai para fora e percebe toda a cidade encarando ele. Ele diz que Springfield inteira estava rindo dele pelas costas e que o único amigo verdadeiro que tinha era Homer. Moe começa a rir e revela que foi justamente quem espalhou a história para a cidade inteira. Acho que você é o meu único amigo. Tá brincando? Foi o Homer que nos informou das imagens sensuais. Ned pergunta se aquilo é verdade. Homer pede desculpas, dizendo que não conseguiu resistir porque achou tudo muito engraçado. Ned fica completamente decepcionado e entra em casa arrasado. Seus filhos perguntam o que houve. Ned explica que acreditava ter amigos confiáveis, mas percebeu que estava errado. Ele comenta que só queria viver em uma América antiga idealizada, aquela que existe apenas na cabeça de republicanos nostálgicos. Olhando para os brinquedos, Ned decide que precisa ir embora para a Pensilvânia. Ele diz que normalmente não toma decisões precipitadas, mas sente que chegou a hora de se mudar. Os filhos comemoram animados. Enquanto isso, Lisa critica Homer, dizendo que ele humilhou o melhor amigo que os Simpsons já tiveram. Homer concorda, afirmando que Lisa tem razão e que a verdadeira vítima da história era Ned. Lisa responde que era exatamente isso que ela queria dizer. Homer finalmente entende o tamanho do erro. Então ele vai até a casa de Ned, levando uma cesta de desculpas. Só que ao chegar encontra uma mensagem de despedida. Homer começa a chorar, dizendo que Ned foi embora e que aquilo tudo é culpa de alguém. Isso é tudo culpa de alguém! Alguns dias depois, Marge comenta que Homer expulsou o melhor vizinho possível. Ela diz que ainda existe chance de reconciliação e que eles deveriam tentar se dar bem com os novos vizinhos. Homer responde que já tomou todas as precauções necessárias. A cena muda para Bart preso numa coleira ao lado do cachorro. Bart reclama que aquilo é extremamente humilhante. Lisa brinca dizendo que pelo menos o nome dele está na tigela. O cachorro começa a beber água e Bart rosna para ele, iniciando uma briga de cães. Homer vai conhecer o novo vizinho. Ele pergunta quem o homem é. O sujeito responde que é treinador.
Homer diz que quer manter uma ótima relação com ele e oferece ajuda para qualquer coisa. O treinador pega o velho tapete de Ned e joga fora. Depois, coloca outro tapete estranho na porta, claramente mandando um recado para... Deus abençoe nossos convidados. Toque a campainha para levar um chute de graça. A cena muda para Ned chegando na Pensilvânia. Ele fica encantado com o lugar e diz que finalmente encontrou o verdadeiro lar. De volta à casa dos Simpsons, Marge tenta colocar Maggie para dormir, mas o som alto do novo vizinho acorda a bebê. Marge manda Homer ir pedir para abaixarem o volume. Homer responde confiante, dizendo que isso será fácil, porque ele e o treinador já são praticamente melhores amigos. Homer conta que eles brincam de descobrir quem dá o soco mais fraco e que ele sempre vence. Homer vai até o treinador pedindo para diminuir o som por causa de Maggie. O treinador responde que não liga porque está ocupado malhando. Então manda Homer gritar frases motivacionais durante o treino. Homer começa a incentivar o cara e deixa ele animadíssimo. Meu Deus, eu não sei mais o que eu posso dizer. Vai! Vai! Com convicção, fracote. Enquanto isso, Ned comenta que aquela cidade é o lugar mais gentil que já conheceu e que até os cachorros parecem educados. Ned sai procurando emprego e acaba sendo contratado. Porém, o empregador avisa que, para trabalhar ali, ele terá que raspar o bigode. Ned fica em choque e diz que não pode fazer isso, já que o bigode está com ele há anos. O homem encara Ned de um jeito intimidador e ele responde que vai pensar no assunto. Em casa, Ned se prepara para raspar o bigode. Um dos filhos aparece perguntando por que ele faria aquilo. O garoto diz que acha o bigode muito legal. Ned fica balançado e decide que não vai tirar. Ele afirma que também tem direito de viver do jeito que quiser, porque aquele é o corpo dele e ele escolhe as regras. No dia seguinte, Ned aparece no trabalho ainda de bigode, deixando todo mundo impressionado. Conforme o tempo passa, ele demonstra cada vez mais confiança. Alguns dias depois, o prefeito entrega um presente para Ned. Quando vê o nome escrito nele, Ned percebe que está encrencado. É para você. Você está em gelo fino. Enquanto isso, em Springfield, Homer assiste televisão até a energia acabar. Ele sai para fora e percebe que o treinador está arrancando árvores. Homer pergunta por que o sujeito cortou a eletricidade. Ele explica que não consegue comer sem assistir televisão. O treinador ri, dizendo que Homer claramente não morrerá de fome. Depois comenta que logo termina o trabalho, já que pegou gasolina emprestada do carro de Homer. Homer lembra que aquela gasolina era de Ned, antes de ele ir embora. O treinador pergunta se Homer virou uma mulher sentimental. Homer responde que está daquele jeito porque cometeu um dos maiores pecados da vizinhança. Então começa a chorar e entra em casa. Como uma mulher? Como uma mulher que cometeu o maior erro de sua vida! De volta à Pensilvânia, Ned lê o jornal e percebe que seu nome está estampado nele. Nesse momento, alguém bate à porta. Ned atende e encontra Homer. Ele pergunta o que Homer está fazendo ali. Homer mente, dizendo que estava apenas passeando pelo estado enquanto tocava campainhas aleatórias. Logo, ele começa a chorar, dizendo que não consegue sustentar aquela mentira. Homer admite que quer Ned de volta em Springfield. Ned pergunta se Homer só quer trazê-lo de volta para virar motivo de piada outra vez. Homer responde que não, porque quer que Ned seja respeitado. Homer admite que já pegou muitas coisas emprestadas de Ned, mas nunca conseguiu copiar a bondade e a paciência dele. Ele diz que não merece um vizinho como Ned, mas adoraria ter ele de volta. Ned acha o discurso emocionante, porém explica que está tentando recomeçar a vida. Ele comenta que as pessoas dali combinam mais com ele. Nesse instante, alguns moradores reclamam que Ned colocou a correspondência na caixa errada. Ned percebe que aquilo foi a gota d'água. Então, manda os filhos calçarem os sapatos porque eles vão voltar para Springfield. Todd reclama, dizendo que tem namorada e não quer ir embora. Ned responde que agora ele terá uma correspondente por carta. Estão seus sapatos bons. Nós vamos voltar para Springfield. Não, mas eu tenho namorada. Agora tem uma correspondente. Já em Springfield, Ned exige sua casa de volta do treinador. O homem se recusa, dizendo que adorou morar ali e principalmente ter um vizinho irritante batendo na porta. Ned explica calmamente que o cheque do treinador voltou sem fundos e que legalmente a casa ainda pertence a ele.
O treinador tenta atacar Ned, mas Ned segura o golpe e derruba o homem no chão usando uma força absurda. Homer aparece com uma cadeira, quebra ela nas costas do treinador e ajuda Ned a recuperar a casa. Ai, por que fez isso? Eu estava implorando perdão. Eu apenas vi a oportunidade e aproveitei. É o que fazem os heróis. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like e comentar. Até o próximo vídeo.